Henrique Neto e Pedro Lindo são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite aos dois. Henrique, pedia-lhe primeiro aqui um comentário aos números do PIB. As coisas correram menos bem no último trimestre. A economia portuguesa, só para situar, cresceu 0,9%, 0,7% no último trimestre, isto em linha com a zona euro. Que comentário lhe merece estes números? Bom, quer dizer, é melhor que nada, não é? Estamos a crescer ao fim de 4 anos. Portanto, claro, é evidente que nós não saímos da crise com um crescimento desta ordem de grandeza, não é? Temos que crescer acima da União Europeia e substancialmente acima da União Europeia. Crescemos de acordo com a média da União Europeia. Da zona euro, porque a União Europeia. Da zona europeia, a União Europeia no seu conjunto 1,4%. cresceu muito mais, exatamente. O que prova que o euro pode ser um problema, não é? É uma leitura demasiado fácil, mas os países que estão fora do euro estão a crescer mais que os países que estão no euro, em termos da União Europeia. Pode ser essa a razão, podem ser outras, mas não há dúvida que o crescimento é baixo e a Alemanha cresceu ainda menos que a média. Portanto, quer dizer, é melhor que nada, como disse, mas temos que fazer alguma coisa. Nós, portugueses, Portugal e a economia portuguesa têm que fazer alguma coisa diferente da União Europeia se quiser crescer mais que a União Europeia. E isso é a nossa estratégia histórica, estou cansado de dizer isso, é uma estratégia atlântica virada para o mundo inteiro, não apenas para a União Europeia, quer dizer, e com agressividade em todo o mundo, nomeadamente Estados Unidos, América do Sul, aproveitar a África. Quando o petróleo voltar a valorizar. Quando o petróleo voltar, mas também o Oriente, não é? Portanto, Portugal tem que se bater em todas as frentes e devia haver uma estratégia para isso. Não é? Pedro, que comentário te merecem estes números? Os números ficaram aquém da previsão do Governo de cerca de 1% para o ano inteiro. Mesmo assim, tendo em conta a bomba que nós tivemos que lidar no segundo semestre de 2014, leia-se o caso Espírito Santo e a resolução do banco, que eu acho que criou grandes incertezas aos consumidores portugueses, acho que o número até foi bastante positivo, se podemos falar assim, porque foi penalizado basicamente devido ao consumo interno. E eu atribuo um pouco isso à retração das pessoas, porque com o efeito da resolução muitas empresas entraram em dificuldade, muitos trabalhadores também não sabiam o que é que ia acontecer às suas empresas, os próprios empresários podem ter travado um pouco o seu investimento e houve muitos pequenos acionistas e obrigacionistas que se viram a braços sem as suas poupanças e com isso muitas famílias acho que retraíram um pouco o seu consumo. Depois, no último trimestre, também tivemos um efeito mais positivo, foi a queda do preço do petróleo, mas que ainda não foi, eu acho que ainda não está bem incorporado e iremos ver isso, eventualmente, no primeiro trimestre de 2015, uma recuperação mais sustentada da evolução do crescimento do PIB. Mas eu acho que, mesmo assim, os números, tendo em conta tudo o que Portugal passou e mais uma crise financeira, eu acho que foram bons. Olhemos para os factos mais marcantes desta semana e que têm menos a ver com o PIB de Portugal e mais a ver com a Grécia. Um Eurogrupo que primeiro produziu um comunicado que afinal acabou por não ter o acordo da Grécia, que acabou por dizer que não concordava com expressões como prolongamento ou extensão do programa e que exigia que a expressão fosse qualquer coisa como um novo contrato para poder dizer em Atenas que a Grécia não tinha capitulado à Troika. Que leitura fizeste desta Eu acho que há uma grande confusão entre os líderes. Eu atribuo isto ao facto de não haver experiência neste novo governo grego e ainda se estar a habituar à organização das cimeiras e do trato com os seus pares europeus. O que eu acho é que existe aqui claramente duas estratégias diferentes. A Europa, apesar do périplo que Alexis Tsipras fez pelos vários países, continua intransigente e mesmo a França já disse que a sua posição é a favor de que a Troika continue, que a Grécia tenha um programa de ajustamento, pode não ser tão austero, ou pode não abranger tanta austeridade, mas programa de ajustamento e de acompanhamento da sua evolução económica, mas principalmente que a dívida não seja reestruturada. E depois temos o lado da Grécia que tem dois discursos. O discurso interno, como nós vimos, muito inflamado, que até provoca manifestações pró-Grécia em frente ao Parlamento grego, e depois uma tentativa de conciliar, de ceder um pouco numa tentativa de ter um acordo dos parceiros europeus. Por exemplo, o aumento do salário mínimo já foi prorrogado
para 2016 e sucessivamente. E o Porto de Pireus voltou a estar à venda depois de eles terem suspendido a privatização. Ou seja, lá está, para os políticos se elegerem parece que vale tudo. Depois, quando chegam ao poder, veem que a realidade não é bem aquela que conseguem prometer. E eu acho que não se pode partir de extremos nem de um lado nem do outro. Os políticos não podem prometer tudo que não conseguem cumprir e, por outro lado, as pessoas também têm que se perceber que existem alguns ajustamentos que vão ter que fazer. E a Grécia, sem dúvida, eu acho que vai ter que fazer alguns ajustamentos. Henrique Neto, claramente que há aqui uma discussão que é mais técnica e mais económica e há uma discussão que é mais política. E há pouco conversávamos os dois sobre um texto de opinião do João Miguel Tavares sobre essa divisão da esquerda para a direita que já não cola, já não colhe tudo o que existe para analisar nesta altura. Pois não, por um lado porque a esquerda tem um discurso que é do século XIX em muitos aspectos, não é? Ou uma parte da esquerda, portanto, o mundo mudou muito. As pessoas hoje têm posições de esquerda, mas por vezes têm posições de direita sobre certos aspectos, sei lá, a autoridade, a disciplina. Bom, é de direita ou de esquerda? E hoje as pessoas acham que tem que haver mais disciplina, tem que haver mais autoridade, que os governos muitas vezes não tomam decisões, andam atrás das circunstâncias, e há um certo desejo de algum método, de alguma organização, de alguma previsibilidade para as pessoas e para as empresas, não é? E isso... E, portanto, esse texto que falou do João eu também o li, e ele concluiu... faz um resumo bom do dilema que existe hoje na política europeia. E, portanto, e para situarem nesse texto, para não parecer que a ideia é minha, usa as expressões que ele usou. Falta à Alemanha um bom programa social e à Grécia um bom programa económico. Falta. Eu não diria que a Alemanha falta um programa social, eles têm um programa social e é um bom programa social para a Alemanha. Pois, era isso que eu estava a dizer para a Grécia. É evidente que a Alemanha tem uma concepção da vida em sociedade, que é mais do que uma concepção da economia, que é muito diversa de outros países, como a Grécia e até como Portugal e como a Espanha, etc. Uma concepção... E repara, quer dizer, a concepção é muito simples. Eles não trabalham mais, eu não creio que os alemães trabalhem mais que os portugueses, por exemplo. Mas a imagem que passa porque às 6h30 da manhã, quando numa cidade alemã, há um movimento enorme, as pessoas vão para o trabalho, começam muito cedo. Claro que depois também acabam muito mais cedo. Nós, por exemplo... O movimento em Lisboa começa às 8h30 e às 9h é que é o pico e as pessoas vão trabalhar mais tarde, mas muitas vezes ficam a trabalhar de noite, etc. Portanto, há diferentes compreensões, diferentes culturas, não é? E por outro lado nós improvisamos, desarrascamos-nos, e os alemães não, às vezes são cabeças quadradas nas empresas, às vezes são frustrantes, porque não saem da cartilha, não é? Quer dizer, às vezes uma pessoa quer fazer coisas novas, eu tenho essa experiência, quer mudar digamos, de objetivos ou de meios de produção. De meios, até um simples produto. Digamos, aquilo é assim. Quer dizer, dou-vos um exemplo. Os ventiladores dos automóveis existiam antes do ar-condicionado. Porquê? Bom, porque o ar entrava na frente do carro, era canalizado e aquela sensação de vento na cara das pessoas era útil e, portanto, os ventiladores regulavam-se. Bom, com o ar-condicionado, para que é que servem os ventiladores do automóvel? Não servem para nada. O ar podia entrar por baixo, noutro sítio que não viesse para os braços, gelar os braços das pessoas, etc. Os braços e a cara, muitas vezes, para que atrás haja ar-condicionado, não é? Bom, mas vá tentar mudar isso na Alemanha, é quase missão impossível. Portanto, há diferentes culturas e, no caso da Grécia,
E o debate desta negociação reflete muito essas diferentes culturas. Enquanto a Alemanha fala pouco e quando fala diz sempre a mesma coisa, não é? 3 palavras para dizer a mesma coisa, os gregos falam demais. Quer dizer, A Alemanha acabou por colocar no Der Spiegel, reformulo, o Der Spiegel avançou uma notícia e muitas vezes nos jornais nós sabemos como é que estas notícias surgem. Diz no Der Spiegel que uma situação de uma Europa sem Grécia e sem Chipre é uma situação comportável e que isto terá sido discutido no Conselho Europeu. Acredito mais em Chipre, que seja comportável sem Chipre do que com a Grécia. Sem a Grécia, porque a Grécia, por um lado, é a pátria da democracia, tem uma tradição. Por outro lado, tem uma posição, digamos, geoestratégica completamente diferente, nomeadamente neste momento com a questão da Ucrânia, com a questão... Mas o meu ponto era mais se a Grécia, se a Alemanha está a extremar a discussão para este lado. Bom, quer dizer, eu não creio que eles queiram, objetivamente, que a Grécia se vá embora. Agora, que não tem a maleabilidade nem o desejo de facilitar a visão que os gregos têm desta crise, isso não vão. E eu tenho receio, porque acho que a Europa não ganha nada com divisões, que o discurso do novo governo grego seja demasiado impulsivo, demasiado palavroso para uma negociação deste tipo, não é? E que isso vá conduzir a uma situação, porque se fala demais, depois é muito difícil recuar. Numa negociação tem que se falar pouco, pelo menos publicamente, para se recuar não se dá muito por isso, se tiver que recuar. Assim não, assim é óbvio que toda a gente fica a perceber que eles recuaram. E isso obriga-os a ter posições crescentemente mais duras, claro, mais extremadas, e isso não é bom. Não é bom para ninguém. Pedro, segunda-feira temos uma reedição do Eurogrupo. A Grécia, que disse que não reconhecia legitimidade à Troika para negociar, palavras de Varoufakis quando o governo de Alexis Tsipras assumiu, afinal vão mesmo negociar com a Troika. Acreditas num acordo em 3 dias, hoje, amanhã e domingo, para ser apresentado na segunda-feira? Eu acho muito improvável, até porque a Grécia ainda tem dinheiro até ao final do mês e salvo erro tem até dia 28 de fevereiro para acordar um novo programa. Por isso, 3 dias para resolver posições tão extremadas quando começaram discussões a nível técnico, eu acho que é mesmo um nível muito superficial, tentar arranjar algum consenso para que durante a semana se consiga um acordo mais sólido, porque não creio que seja, realmente estamos a falar de divergências muito profundas quanto à forma de ver a economia, e o Henrique falou e bem, que é o facto de existir posições bastante extremadas de um governo que é muito novo, que fala muito, que ainda tem muito sangue na guerra e que se calhar não sabe que a negociação, para se negociar, quando principalmente precisamos de dinheiro, não podemos partir logo ao ataque e por isso depois temos a posição da Alemanha do outro lado, que é dizer, vocês vêm com uma posição destas, então nós também não nos importamos que vocês saiam do euro. E eu continuo a dizer o que já disse a semana passada. E algum deles está disponível para levar o bluff até ao fim? Bem, eu acho que é mais credível por parte da Alemanha do que por parte da Grécia, por uma razão. Nos últimos 4 anos, a Europa andou a comprar tempo às instituições financeiras alemãs, portuguesas até, para saírem da sua exposição à Grécia. Por isso, um custo para a Europa neste momento era muito inferior do que seria em 2011. Eu lembro, mais uma vez, nós temos o caso português, o BCP tinha uma exposição enorme à Grécia e saiu com um grande custo para o banco. Os bancos franceses e alemães também. Ou seja, neste momento a exposição é muito enorme, mas o que nos interessa a nós como país, eu acho, Portugal, é tentar se distanciar destas situações. E muitas vezes os políticos portugueses fazem um trabalho incrivelmente mau, que é quererem-nos colar à Grécia, que é querer defender que o governo defenda a posição grega, porque daí acham que vamos tirar algum benefício. Quer dizer, isto é ridículo, é colocarem-nos numa situação altamente perigosa, em cima de uma bomba que está quase a arrebentar, prestes a arrebentar, quando nós andamos a fazer um trabalho de casa que pode ser muito discutível, mas que nos levou para taxas de juros a mínimos históricos. Por isso, falar agora numa renegociação, ou apoiar uma renegociação, quando nós estamos a pagar o mais baixo de sempre, quando temos o apoio do Banco Central Europeu, e a Grécia não tem, porque o Banco Central Europeu dentro de um mês
vai iniciar um programa de compra de dívida pública, onde Portugal está incluído e a Grécia não. Existem N diferenças entre Portugal e a Grécia. E quererem-nos colar a uma imagem grega, isso é que é muito negativo. Pois, Henrique, o governo, claro que o governo também, o português também podia estar mais calado. É verdade. Isso De lado a lado podiam falar menos, Sim. Porque quando se fala muito sobre uma coisa que é tão sensível, como você disse, mas ao mesmo tempo tão difícil de prever, com uma imprevisibilidade muito grande, qualquer afirmação das que se faça pode ser desmentida no dia seguinte por razões diversas. Mas o problema do governo, Henrique Neto, será talvez mais interno, caso as coisas mudem. Eu pedia-lhe aqui um comentário à forma como, de um lado, o governo e do outro lado, o Partido Socialista tem gerido isto. Relembro também que ontem tivemos um manifesto dos 32 que emanaram do manifesto dos 64 do qual isto é só manifestos em Portugal. é assinante e subscritor e que tinha os nomes de Carlos César e de Ferro Rodrigues a pedir que Portugal se colocasse mais ao lado da Grécia. Pois, quer dizer, de parte a parte fala-se demais sobre um problema que se conhece de maneira insuficiente, que é novo, porque, digamos, até à vitória do novo governo grego, enfim, as regras do jogo eram conhecidas. A Alemanha mandava, havia países que balbuciavam umas reclamações, como aconteceu com a França, com a Itália, mas depois tudo entrava nos eixos do ponto de vista da Alemanha. Este problema da Grécia é um problema novo. A Europa está-se a confrontar com um problema novo e com algo que não está no ADN da União Europeia, que é ter tomado decisões. Porque o hábito é deixar, adiar, e as coisas arranjam-se por si, não é? Agora não. Agora, dada a posição criada pelo governo grego, e supondo que o governo, e eu suponho isso, que o governo grego dificilmente poderá recuar muito depois desta entrada de Leão, não é? O problema é novo para os decisores europeus, mesmo para a Alemanha, que vai ter que tomar uma decisão. Provavelmente não se importará que a Grécia saia do euro, não sei. Agora, que isso é mau para a Europa, é. E eu já lhe disse, tenho um texto que vai sair amanhã no Expresso, em que eu acho que o discurso grego não deveria centrar-se essencialmente pago a dívida, não pago a dívida, não é? Quer dizer, porque poderia centrar-se mais no prazo, nos juros, no alongamento e, principalmente, se queria atacar a União Europeia, então atacá-la-ia noutras áreas que são sensíveis e aceitáveis para todos os europeus. Porque na Grécia como, não por houve exemplo, ainda... a competitividade fiscal, a chamada competitividade fiscal. Bom, isto toda a gente na Europa fica um bocado desagradado com alguns países, como o caso do Luxemburgo ou da Suíça, que permitem coisas como ainda agora soube, etc. Que fazem Ora, da questão fiscal uma vantagem competitiva. Se eles fossem por aí, não é? Dizendo que a fuga aos impostos é muito importante, que eles querem combater na Grécia a fuga aos impostos, mas que a própria União Europeia facilita essa fuga através de tal. Quer dizer, isso tinha um apoio europeu, era um discurso muito mais sensato, que as pessoas compreenderiam muito mais do que esta coisa, a gente não pode pagar porque endividámos mais, não fomos nós, foram os governos anteriores e tal. Bom, está bem, os governos anteriores eram gregos, não é? É que em toda esta discussão não se falou uma única vez de mecanismos de pôr a Grécia a crescer, seja do lado da Grécia, seja da própria Europa em diálogo com a Grécia. O debate excessivamente centrado na dívida impede de se ver um bocadinho uma luz ao fundo do túnel. Sim, e esse é um dos problemas que o Henrique estava a focar, é que este extremar de posições centra-se muito na dívida, não se centra nada no crescimento, não se centra nada também, ou pouco, nas reformas que a Grécia tinha que fazer, nas contrapartidas que a União Europeia, ou que a zona euro principalmente, podia dar, no combate que nós vimos esta semana com o Swiss Leaks, o que é que se pode fazer? Porque nós temos um buraco negro no centro da Europa,
que à mínima turbulência, à mínima incerteza em cada um destes países, suga os capitais. E isso tinha que ser resolvido. E o mais impressionante é como é que décadas e décadas de acontecerem estes fenómenos, que é a Suíça e Luxemburgo conseguirem ser... A Inglaterra e as ilhas inglesas. As ilhas, sim, mas estes dois, para não falar nos Liechtenstein, etc. Mas como é que é possível, depois de décadas de sugarem os capitais, como é que a zona euro não tem uma palavra a dizer? Quer dizer, a Suíça é muito amiga, muito neutral, mas é neutral enquanto é benéfico, porque na realidade serve ali como cofre forte e como a porta segura para que todos os empresários, todas as pessoas, à mínima incerteza, tirem dinheiro. Quer dizer, mas se também fosse dinheiro declarado, era uma coisa. Mas o que nós vimos a saber esta semana é que até foram impostos que deixaram de ser cobrados por cá e pagos no caso grego, exato, e no caso do grego até saiu um estudo esta semana do Barclays que indicava que saíram 20 mil milhões de euros da Grécia em janeiro, dos bancos, levantamentos. Isto significa que as pessoas estão muito inseguras. Ora, era preciso debater como é que se traz mais segurança à sociedade grega, como é que se traz todo esse dinheiro de volta à sociedade. E não grega, quer dizer, porque esse problema é geral. Sim, mas no último mês e meio o fluxo de capitais foi da Grécia. Mas como é que esse dinheiro volta para a Grécia? Porque os bancos gregos já atingiram o limite de financiamento junto do Banco Central, aliás, o BCE 60 mil milhões. O BCE até aumentou o crédito agora para 65 milhões. E porquê? Para comprar mais, se calhar, uma semana à Grécia de negociação. Porque se hoje fechassem as torneiras, a Grécia na segunda-feira não abria as portas. Esta é que é a verdade, porque saiu tanto dinheiro. Os próprios gregos têm medo do que vai acontecer, então vão aos bancos e preferem nem tenham 1.000 euros. E o problema é que acontece, porque este apoio ao Syriza e ao novo governo é um apoio, digamos, emocional, idealista, que tem que ver, naturalmente, com o sentimento patriótico que todos os países têm, que não querem ser mandados, a sua independência, a sua autonomia em relação a... Enfim, todas essas questões, qualquer país terá condições dessas. Mas, se entrarem no bolso, se eles... nós vimos com as pessoas que estão a perder o seu dinheiro aqui no caso do BES, como é que elas reagem, claro. Não é? Ainda ontem invadiram uma dependência do Novo Banco no Porto. Portanto, o meu receio é de que se isto piora para a Grécia, e isso é uma coisa que me surpreende que a esquerda não veja, até a esquerda portuguesa, é de que com este vanguardismo e este peito feito não levam em linha de conta as limitações que o governo grego tem e vai ter, e se o governo grego acaba por recuar, o que é que isso representa do ponto de vista das posições que a esquerda, ou que os partidos de esquerda assumiram, até o próprio Partido Socialista. É um momento também de reflexão, ou que obriga a reflexão à esquerda. E numa altura que, por exemplo, em Portugal não dá jeito de... Obriga a reflexão a todos. Quer dizer, porque não há dúvida de que um dos grandes problemas do mundo atual é de que o sistema financeiro puro, o sistema financeiro especulativo, os produtos tóxicos, que estão de volta, que continua tudo na maior, realmente introduziram na economia mundial fatores de grande imponderabilidade e de grande dificuldade para o futuro, que prejudicam este modelo, que não é controlado pelos poderes políticos, não apenas na Europa, mas também noutros países, noutros blocos, não é controlado pelo poder político, que anda a reboque destes movimentos, não é? Nomeadamente dos movimentos fluxos financeiros, do dinheiro que sai de um país para o outro, com clivagens muito grandes, deixou de haver uma lógica da economia da produção. Eu compreendo que os empresários dos setores produtivos, nomeadamente da indústria, na Europa hoje não investam. E isso não cria empregos, porque realmente ganha-se muito dinheiro hoje na mera especulação financeira. Custo de oportunidade deixa de compensar. E muito pouco dinheiro a produzir, seja o que for. Mas deixe-me dizer uma coisa, sabe que a esquerda ainda está a impulsionar mais este movimento de capitais, porque ao pedir a intervenção do BCE, o que está a dizer é que o BCE continua a comprar obrigações, estão a avaliar continua a fazer subir o preço dos ativos financeiros, e isso volta-se contra depois os bancos hão de um dia emprestar
à economia em geral. É por isso E que eu não é digo verdade. que a esquerda deveria combater era exatamente a fuga aos impostos, os movimentos de capitais anárquicos e os produtos tóxicos, defendendo o capital produtivo, criador de empregos. Claro que a esquerda não faz sequer a divisão entre o capital produtivo e o capital financeiro. É o capital. É tudo É o capital. Ora, isso era verdade no século XIX, hoje não é. Meus senhores, agradeço a vossa Bom fim de presença e semana. desejo-vos um ótimo fim de semana. Henrique Neto e Igualmente. Pedro Lino, comentário aqui no Hora Económico.